Fala, nação palhaférica! Hoje vamos exibir a primeira parte da nossa conversa com Maurício Tizumba, o grande diretor, ator, músico e um monte de coisa muito legal. Então não deixe de conferir a primeira parte dessa conversa que ele teve com a trupe Palhaféricos. E não esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever aqui no canal também, tá bom? Bom, a nossa região periférica, de uns anos para cá, ela ficou muito rica, porque eu estou falando até mesmo continuo falando sobre teatro, até mesmo que a cultura ficou muito rica, porque o hip hop tomou conta da nossa periferia, a capoeira está em toda a nossa periferia. Então, isso a gente une toda essa coisa dessa cultura negra, a gente une para fazer as coisas. E vários grupos, nos últimos 10 anos, eu te digo que nasceram aí uns 10 grupos na nossa periferia. E alguns deles a gente tem contato. Agora, é uma pena que eu estava com uma companhia negra de teatro chamada Odum Orixás. Comecei o ano trabalhando com eles em janeiro. Trabalhei com janeiro, fevereiro. Aí, depois, de repente, chegou a pandemia e parou tudo. Mas a nossa periferia, hoje, ela tem vários grupos interessantes que têm linguagens diferentes de trabalhar. Tem pessoas que é legal também, que tem pessoas tem grupo que tem gente de todas as formas. Quando eu falo de todas as formas, e é rico, porque quando você vê um grupo, você tem um baixinho, um gordo, um moreno, um negro, um louro, um cor-de-rosa. É uma coisa muito interessante, porque fica muito mais rico até você criar um espetáculo com pessoas que, de repente, têm assim, um mesmo padrão, sabe? Então, tem o Odum Orixás, por exemplo, que esse grupo que eu trabalhei com eles no início do ano, é um grupo muito interessante e de pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Então, gente de toda forma que tem nesse grupo. Aí nós temos ainda o teatro, nós temos o Teatro Negro Atitude, que é um grupo de teatro também periférico, que tem uma força. Esse já é um grupo que já nasceu mesmo na periferia, e já é um grupo antigo também que tem toda uma força muito grande. Hoje a gente tem o Grupo dos 10, que também é um grupo totalmente periférico, que está aqui hoje, que ensaiaram com o João das Neves. Teve o espetáculo Zumbi, que eles fizeram aqui com o João das Neves, que foi ensaiado aqui. Teve eles montaram uns 3 espetáculos interessantes com a Titane, que é uma grande cantora que a gente tem aqui também. Eles montaram um musical muito bonito, com participação especial de Sérgio Pererê. Mas são grupos periféricos e que hoje estão assim, muito fortes, porque eles fincaram pé na periferia, e da periferia eles saem para o mundo, né? Da periferia para o mundo. Então, é uma referência muito forte esses grupos de teatro negro, praticamente esses 10 grupos que eu estou falando para vocês, que nesses últimos 10 anos surgiram na nossa Belo Horizonte. Eu digo que há alguns anos atrás, lá no final dos anos 80, nós tivemos aqui um dos primeiros grupos assim, de teatro negro, do qual participei juntamente com outras pessoas, e a partir desse momento, a gente começou a trabalhar teatro negro não com essa definição que a gente tem hoje, mas com a possibilidade de firmar e de dar trabalho para outros artistas negros. Que quando eu montei a Companhia Bolantins, quando a Companhia Bolantins se transforma numa companhia de teatro negro, era mais com o objetivo até mesmo de gerar emprego para várias pessoas que queriam, estou falando aí para você de 12 anos atrás, que queriam trabalhar como ator, por exemplo, e era difícil, porque diziam-se até que o teatro era a forma que agia, parecia que o teatro era coisa de branco, né?
E, com o passar do tempo, a gente veio fincando o pé também dentro da capital de Belo Horizonte. Quando eu falo de Belo Horizonte, gente, queria que vocês entendessem que não é uma São Paulo, que é uma coisa, que esse gigante que a gente tem com gente espalhada para tudo quanto é canto, não. Belo Horizonte ainda é pequena e muito racista. Então, para a gente, era mais. Ainda hoje tem uma complicação da gente trabalhar. Então, quando eu comecei junto com alguns amigos, falar, não, a negrada tem que trabalhar com teatro também, porque sempre fui convidado para trabalhar com um grupo de branco. Eu era um. Aí tinha um outro que era convidado para um outro grupo. Então, a gente vendo um monte de gente doido para trabalhar, para fazer as coisas acontecer. Daí sim nasce a Companhia Bolantins, com o patrono Benjamin de Oliveira, para dar essa possibilidade de nascer outras companhias. E isso, graças a. Te diria que não foi exatamente direto por causa da Companhia Bolantins, mas ela foi fundamental para que muitos outros grupos de teatro negro na cidade de Belo Horizonte aparecessem. Hoje, o Teatro Negro Universitário, que é o TU da Universidade Federal, a gente tem uma maioria negra, tem um grupo de muitos negros estudando, fazendo teatro dentro da Universidade Federal. Na artes cênicas também a gente tem muitos negros também na Universidade Federal fazendo teatro. E acreditando que isso é um caminho sem volta, porque a gente quer mesmo empretear o teatro, empretear todo lugar onde a gente puder passar com a nossa arte com a nossa arte da cena. O importante é eu sentar para uma sala de ensaio e trabalhar no mínimo 8 horas. No mínimo. No mínimo. Claro que, dependendo do que se faz, a gente divide as turmas, dependendo de onde. Se você está trabalhando na música do espetáculo, você pode dividir. Se você está trabalhando no texto do espetáculo, você pode dividir. Se você está trabalhando o corpo do espetáculo, você pode dividir. É 8 horas, 4 de manhã, 4 de tarde, de corpo, ou de música, ou de dança, ou o que for. A gente divide, mas o ideal para a gente é trabalhar no mínimo 8 horas. Se a gente chega na sala de ensaio às 14, a gente só sai de lá às 22. Trabalho bem intenso, né? É intenso, é intenso. É intenso. Existe uma dedicação boa. Mas depois que a gente também já pega um embalo, muita coisa facilita também, né? A Companhia Bolantins, que hoje, da outra vez eu até cheguei a falar que ela era uma companhia que eram 2 meninas brancas e eu juntos. Éramos a formação dessa Companhia Bolantins. Inclusive, ela nasceu com Chico Pelúcio, que é um dos grandes diretores do teatro, do Grupo Galpão, que idealizou, falou, não, faz um grupo que vocês vão se fortalecer. Então, estou falando de um grupo de 20 anos atrás. Ele falou, faz um grupo que vocês vão ficar mais fortes. Porque eu era músico, cantor, ator. As 2 meninas também cantoras, atrizes. Então, ele falou, já que vamos fazer um espetáculo, que monte essa companhia. A gente juntou os 3 para fazer um espetáculo. Criou-se a companhia. Então, essa companhia, durante 10 anos, ela ficou... nós trabalhamos juntos, 3. Depois, as 2 trilharam carreira solo. Eu fiquei com a companhia 10 anos. Nesses últimos 10 anos, aproximadamente 9 anos, eu só montei esse espetáculo com elenco negro. Então, isso com espetáculo para rua e para teatro ao mesmo tempo. A gente passou a criar um espetáculo que ele tinha a possibilidade de estar tanto dentro de teatro quanto na rua. Isso em função mesmo de condições econômicas e condições de tempo, do tempo, né, do clima. Se tá para chover, a gente faz no espaço fechado. Se tá para sol, a gente faz no espaço aberto. O importante é a gente não deixar de trabalhar e ganhar o nosso dinheirinho. Que passei a criar essa forma. Então, e a gente... Nós montamos vários
espetáculos interessantes, como um espetáculo sobre Clara Nunes, onde a gente deu o nome para o espetáculo de Clara Negra, pelo fato... Tudo nosso é muito linkado à negritude, à nossa história mesmo ancestral e tal. E Clara Nunes é uma mineira, né, da região de próxima a Sete Lagoas, aqui, na região de... Não é uns 70 quilômetros de Belo Horizonte, próximo a Sete Lagoas, uma região cárstica aqui das cavernas de Belo Horizonte. Então a gente fez um espetáculo chamado Clara Negra, porque ela era pele clara e guerreira, gostava muito das coisas de Umbanda e cantava as coisas de tudo muito de negritude e tal, principalmente no período em que ela foi casada com Paulo César Pinheiro. Então aí, nesse período, nós montamos o Clara Negra, depois do Clara Negra nós montamos o Moliere, que é o Avarento, que nós tudo com elenco negro. E nele nós colocamos o título nele de um subtítulo de Munheca. Em vez de ser só o Avarento, a gente colocou Munheca, que é um símbolo de um pão duro, de um avarento mesmo, né? Depois disso a gente montou um Dom Quixote, de um Cervantes. Montamos um outro espetáculo muito interessante que fala sobre Galanga Chico Rei, que é um grande herói negro africano que veio da África para cá raptado, sequestrado, e nesse período que ele viveu aqui na Minas Gerais, que chegou no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, ele foi vendido para um capitão de Vila Rica, de Ouro Preto, veio para cá e nessa de ele trabalhar aqui, ele trabalhou até ser libertado, né? Chegou escravo e comprou a própria alforria e tornou-se rei de novo. Então nós montamos esse espetáculo em torno dessa fala do Galanga Chico Rei, né? É um espetáculo de resistência de negritude também. E dentro de todos esses espetáculos, sempre o processo é o mesmo. Como a gente faz tanto para teatro quanto para rua, então era assim, ele tem uma forma de você trabalhar com o teatro italiano, que você trabalha o tempo todo olhando para frente, né? Ou quando é rua, esse mesmo espetáculo, nele você pode rodar os 360 graus, falar para tudo quanto é lado, falar para frente, falar para trás, falar para o fundo, né? Então a gente criou essa história. E como a gente começou a trabalhar em rua, no meu caso, a minha experiência com rua era muito tranquila, porque eu já sempre fui congadeiro. E congadeiro, aqui é uma manifestação umbanto-católica que a gente tem aqui, que é uma manifestação religiosa mesmo, que os congadeiros são negros devotos do Rosário, que eles saem pela rua tocando e cantando, sem microfone, sem nada. Simplesmente sai tocando, e ali a língua que a gente fala, a gente mesmo entende, e a gente sabe que você está na rua, você vai enfrentar todas as possibilidades de coisas para tirar a sua concentração, desde de um bêbado, um cachorro, aquela velha história que a gente tem, né, de um bêbado, um cachorro que entra na cena, que entra na fila, ou um desavisado, ou um carro, ou um ônibus, ou umas coisas assim. Então, quando eu já cheguei para fazer teatro de rua, eu já tinha essa experiência de andar na rua cantando e para tentar fazer a voz chegar nas pessoas, né? Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Exatamente nessa linguagem de teatro negro. Hoje a gente tem uma discussão muito grande do que é o teatro negro, o que deixa de ser o teatro negro. Tem gente que pergunta se o teatro negro mesmo existe, né? Se quer saber se o teatro negro existe, vamos ver Benjamin de Oliveira, esse grande palhaço negro, né? Ali é teatro negro, não pode ser outra coisa. É um exemplo, né? Um exemplo do poder que o Benjamin de Oliveira tinha de estar na cena, de tocar, de cantar, de dançar, de interpretar grandes clássicos, né? Que ele teve a possibilidade de fazer, que também ele é mais ou menos de perto da terra de Clara Nunes, do lado da terra de Clara Nunes também, que é para de Minas aqui. Isso é uma coisa que vocês sabem, que ainda vocês que mexem com palhaçaria direta, então essas são coisas que vocês já devem estar
sabendo. Mas, de qualquer forma, o interessante é a gente pensar que o teatro que a gente faz na rua, eu aprendi no Congado, e é esse teatro onde eu consigo conviver com todas as... A gente tem que conviver com todas as intempéries que a rua pode te dar, né? Você monta um cenário, pode vir um vento, joga aqui no chão. Por mais que você faça uma coisa com segurança, sempre acontece alguma coisa que você tem que estar pronto para resolver, né? Em relação a esse trabalho com teatro de rua, tem algum processo de exercício ou de treinamento específico que vocês fazem? Alguma coisa que você possa comentar assim, um pouco mais específica desse treinamento de preparação para a rua? E também não só nessa questão da rua, mas também com os corpos negros na rua, né? Porque o negro, quando não está produzindo o trabalho braçal e ele está na rua fazendo arte, existe uma outra leitura, né, social. Sim. Haja visto que a gente teve que mudar alguns movimentos. A gente chega em determinado lugar, a gente tem que estudar a cena, porque a gente não pode entrar, nós negros não podemos entrar em lugar desprevenido, não. A gente tem que entrar atento. Bota sua carteira profissional no bolso, sai para não ter problema, ou identidade, ou qualquer coisa, né? Então, o que acontece? O teatro na rua ele é muito interessante, porque a gente pode iniciar um espetáculo lá do outro lado do quarteirão, com a pessoa vindo andando sozinha, fazendo qualquer cena, que a pessoa pode ser, que a pessoa que está andando na rua, o transeunte lá pode assustar com a sua cena, pode te agredir, ele pode estranhar mesmo, principalmente quando se trata de corpos negros, né? Eles estranham mesmo a gente. Até eles só conseguem entender o que a gente está em espetáculo mesmo na hora que a gente contracena com alguém ou que a gente fica lado a lado com outro ator que é parceiro da gente na nossa história. Então é necessário a gente, antes de entrar em cena, a gente tem que estudar bem o local onde a gente está, exatamente para a gente não ser agredido, exatamente para as pessoas não estranharem a gente. A partir do momento em que o espetáculo começa com o ator num canto, com o ator no outro canto, na outra esquina da rua, e vem para se encontrar em um determinado lugar. Bom, essa é uma forma, mas vamos supor que todos começam juntos e um tem que separar. Esse um a gente tem que cuidar dele também, porque é corpo negro separado ali numa cidade, principalmente cidade como Belo Horizonte, por exemplo, que é uma cidade racista. Nessa hora a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, né? Com relação ao que a gente prepara mesmo para a rua, é exatamente muitas das coisas que a gente de segurança que a gente prepara para fazer um espetáculo na rua é exatamente a gente ter noção de que a gente está num espaço público onde você está dividindo espaço com as pessoas, que aquele espaço ali não é um espaço italiano que é seu, né? Que você domina. Você subiu num palco, a história é sua. Já a gente prepara para todas as coisas que possam surgir na nossa frente. De repente, você está na cena, como eu disse antes, pode entrar um bêbado, pode entrar uma pessoa gritando mais alto do que você. Então, o que a gente faz? A gente trabalha uma concentração. A gente tem um exercício até que é um exercício de tipo, concentra o máximo que a gente puder e entra no movimento de alguém tentar tirar a sua concentração. Então, você tem que trabalhar a sua concentração com alguém tentando tirar a sua concentração, exatamente para você ir para a rua. Porque você tem que estar super concentrado. Fisicamente, você tem que estar bem também, porque se você está bem fisicamente, qualquer coisa, qualquer reaçãozinha sua, você pega a coisa rapidamente, porque o físico te faz ficar mais atento e te ajuda também na sua concentração. Então, porque na rua você pode encontrar esse bêbado que quer falar mais alto que você encontra um outro que de repente quer até estar no seu lugar ali, você encontra um animal que entra na cena,
animal que entra na cena e você vai ter que concentrar com ele, você não vai poder... Você não pode chutar o cachorro, você tem que pôr ele na sua cena. Então, é uma coisa mesmo de trabalhar o corpo, a parte física e a concentração. Isso é fundamental. Quando eu estou falando isso, não significa que a gente, para um teatro de lugar fechado, não tenha que ter essa concentração, não. É uma forma de concentração diferente. É diferente porque você está ali ao ar livre, a qualquer hora, a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer. No teatro fechado isso acontece também, imagina na rua, que a gente está muito mais exposto. Então, a gente trabalha uma concentração exatamente para a gente cuidar dessa nossa exposição, da gente estar aberto, muito aberto, das pessoas, de qualquer coisa poder entrar na sua cena, entrar no seu momento ali, e você tem que estar pronto para seguir em frente com movimento, com texto, com música ou com o que for. E uma coisa que eu queria perguntar também é como vocês na Brulantins fazem sempre musicais, né? E aí eu queria saber como que é o processo musical também, como que surgem como surge essa criação musical, a letra e etc. E como vocês trabalham isso junto com a cena também. Porque a música é um elemento muito forte, né, para nortear o teatro de rua e para poder organizar e convocar, né, pro ato teatral. Sim, o teatro na rua, a música é um grande instrumento que a gente usa para colocar o espetáculo na rua. Porque quando você toca um instrumento, que seja ele qual for, você já traz a pessoa, você já avisou para a pessoa para onde você está indo. A música tem esse poder. A música é um objeto muito, é uma história muito forte, né? É um elemento muito forte. Então, na hora que você tocou, você já avisa para as pessoas aqui veio, né? O que você está fazendo ali. Então, por exemplo, como eu sou um camarada que comecei a fazer teatro musical no início dos anos 70, ali ainda não tinha moda, não existia essa moda ainda de teatro com música, não. Como tem agora, né? Na época tinha as chanchadas, que era uma outra coisa, que era diferente do que a gente faz hoje. Ainda na escola, já era cantor, né? Eu já era cantor mirim, já era The Voice Kids, já. E na minha adolescência, eu sou convidado para um professor para fazer teatro, para fazer sketches, essas coisas na escola. E como cantor, eu sempre colocava o meu canto nos espetáculos, de uma forma ou de outra. E isso eu vim trazendo até chegar na Burlantins. Quando a gente chega na Burlantins, por exemplo, que a gente já estava num outro nível de vida, a gente já estava todo mundo com os corpos já maduros, né? O corpo obedecendo todas as direções que era necessária, né? Que isso é fundamental para o teatro de rua. O corpo tem que estar pronto para obedecer todas as direções, inclusive para trás, porque no teatro de rua a gente pode dar as costas para a plateia, né? Sem dó e nem pena, né? Você não precisa se preocupar com a plateia, porque está todo mundo te vendo de todos os pontos. Então, eu, quando fui chamado quando eu tive o meu primeiro chamado para fazer um musical, por exemplo, eu já encontrei com atrizes e atores cantores. Então, aí a gente teve que trabalhar bem um processo para valorizar a música. Então, a gente trabalhou muita parte de canto, muito a parte de dança, mas é muito mesmo. A gente tinha um professor de canto, a gente tinha um professor de dança e tinha um professor de corpo. Esse é o meu primeiro trabalho. E tinha um professor de corpo também, fora o diretor geral o encenador, né, o ensaiador. E aí a gente trabalhava de todas as formas e a gente desenvolvia também, dentro da nossa história de música, era coisa de você desenvolver, aprender outros instrumentos. A gente não... Eu tocava violão e cantava.
eu tocava violão e cantava, eu saí tocando teclado, saí tocando cavaquinho, saí tocando viola, fui pegando outros instrumentos. Assim como todo mundo do elenco começou a desenvolver, conhecer outros instrumentos, experimentar outras formas de fazer a música, porque isso enriquecia, sempre enriquece mais o trabalho. A partir do momento que a música sai do elenco, o espetáculo tem outro vigor, né? Então a gente, na maioria das vezes, é estudar instrumentos, inclusive a gente não tinha a necessidade nem de um conhecimento teórico da música, não. Sempre foi de uma forma muito prática, na maioria das vezes, sempre muito prático, todo mundo muito prático. É claro que com o passar do tempo, aí junto a Companhia Volantis foi aparecendo músicos que já tinham conhecimento de acordeon, outros tinham um conhecimento de percussão. Quando eu falo percussão, uma percussão erudita mesmo, uma percussão mais clássica, porque a percussão popular, praticamente o elenco todo sempre teve um domínio. Quando eu falo que teve um domínio bom, não um domínio tchá-tchá-tchá de qualquer maneira, não. Porque normalmente tem determinadas cenas, por exemplo, que vamos fazer uma cena aqui, agora bota um tamborim na mão do camarada alemão, o camarada pega o tamborim, toca o tamborim, mas você vê que está mal tocado. Até a forma de pegar no instrumento, você vê que está entregando, né? Então a gente está fazendo teatro. É tudo mentira, mas é verdade. Né? É mentira, mas é verdade. Então a gente sempre trabalhava a postura de pegar o instrumento, e essa coisa do estudar, para a gente era muito bom, porque a gente ia fazendo a repetição, a gente ensaiava 8 horas, a gente tinha 8 horas de trabalho por dia, então a repetição para a gente era fundamental, e a gente também começou a trabalhar com o Marinho Bolantins com um diretor que gostava de levar a gente à exaustão. A gente sabe, tirava da gente a coisa pela exaustão. Então, eu particularmente nunca gostei muito desse sistema de exaustão, não, sabe? Desde quando eu era mais novo, né? Quando eu comecei a estudar, porque eu venho do teatro universitário, da Universidade Federal. Eu estudei, então tinha um professor lá, um argentino, que gostava de tirar da gente a exaustão. Eu nunca gostei daquilo. Nunca gostei. Se eu pudesse trabalhar na fila, as coisas bem com mais tranquilidade, para mim era mais interessante. Mas ele gostava de levar a exaustão. E a exaustão também funciona. Não estou falando que ela não funciona, não. Porque depois que você já estava super cansado, que você estava quase morrendo, aí dava o chute que você estava precisando. Mas eu cara, não sou a favor da exaustão. Acho que a gente pode ir por outro caminho sem precisar passar por essa história. Então, e como a gente trabalhava 8 horas tocando e cantando, e com esse diretor que levava a gente à exaustão, a gente aprendia muita coisa mesmo, de verdade. A gente aprendia a tocar, não era um ator só tocando aquelas notas, pegou a flauta. Então, aí vai lá no professor de flauta, e ensina para ele aquelas notas que ele vai ter que tocar durante o... Então, ele toca exatamente aquelas notas. Se ele tiver que tocar outras, ele não toca. Não. A gente foi aprendendo e tocando mesmo. E aí, junto ao elenco, foi chegando músicos que tinham, atores que tinham mesmo domínio do instrumento, já tinham domínio da música popular. E, em cima disso, a gente foi desenvolvendo mesmo trabalho forte de estudar, de repetição. E, a partir daí, a Companhia Bolantins cria um marco mesmo de só musicais. Só musicais. Haja visto que... da minha carreira inteira, eu tenho 35 espetáculos. Dos 35 espetáculos, 30 é musical. 30 é musical. E, assim, eu lembro que eu estive em São Paulo, em 2016. Eu fiz um espetáculo em São Paulo, chamado Gabriela, o Musical. Eu, na época, fui até indicado como ator coadjuvante. Foi um espetáculo bonito, mas desse espetáculo que... e nesse período que eu tive aí em São Paulo, trabalhando com essa galera, a gente trabalhava também, mais ou menos assim, uma média de
8 horas por dia. Aí em São Paulo, até mesmo porque a gente tinha pouco tempo para entregar o espetáculo. Mas aí eu não estava com a Companhia Ambulantista, eu, Maurício Zumba, participando desse espetáculo. A minha forma de trabalhar, eu sou bem camaleão, se vocês me chamarem para ir, se vocês tiverem uma forma de trabalhar, eu desmancho a minha, rebobino a minha e coloco a sua bobina no lugar para me trabalhar conforme as pessoas, sabe? Eu tenho essa facilidade de me adaptar a qualquer situação, assim. Até na exaustão, que é o que eu não gosto. Mas eu me adapto a qualquer situação que me chama. Então, é isso. Esses musicais que a Companhia Bolantins tem, a gente trabalhava em cima de espetáculos, trabalhava em cima de muito estudo. E essa foi a primeira parte da nossa conversa com Maurício Tizumba. Ainda essa semana vai estar disponível aqui no canal a parte 2 dessa conversa super legal. Então não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e até a próxima!